Boa noite, telespectadores. Está no ar TV Com Debate, informação inteligente nas noites da sua semana aqui pela TV Com. Hoje nós vamos falar a respeito de uma profissão muito importante, muito antiga e tradicional, não só no nosso porto, no meio portuário, mas também onde se trabalha com entrada e saída de produtos no nosso país. Eu estou falando da profissão de despachante aduaneiro. Para a gente conhecer um pouco mais dessa função, como atua o despachante aduaneiro, eu recebo aqui no nosso programa, nos estúdios da TV Com, o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, Nívio Pérez dos Santos. Boa noite, Nívio. Boa noite, telespectadores, boa noite, Guto. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Eu que agradeço mais uma vez. Nívio, a primeira pergunta, o que faz um despachante aduaneiro e como surgiu a profissão? Bom, primeiro, como surgiu a profissão? Desde que os primeiros navios atracaram no Brasil, já existe o despachante aduaneiro. Ele não tinha este nome, ele começou a ser chamado como despachante aduaneiro em 1860, mas se oficializou o nome despachante aduaneiro em 1932, com as mesas de renda e as alfândegas. E hoje nós somos regidos pelo decreto 2472 de 1988. O que faz um despachante aduaneiro? E onde ele atua? Porque muita gente acha que é só no porto por conta da nossa cidade ser portuária. Não, o despachante aduaneiro, ele atua nos portos e aeroportos e também nas fronteiras terrestres, na liberação de mercadorias. Ele é o responsável por preparar toda a documentação e apresentar às aduanas. Hoje ele atua praticamente em todas as áreas. Ele é responsável por apresentar documentos à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ao Ministério da Agricultura, que nós chamamos de Vigiagro, ao IBAMA, preparamos licenças de importação, ao DSEX, ou seja, alguns dizem que o despachante aduaneiro tem que falar 23 línguas. Todos os órgãos anuentes o despachante aduaneiro tem que conhecer e atuar junto a esses órgãos, para poder fazer a liberação das mercadorias. E o despachante aduaneiro, ele trabalha especificamente num recinto alfandegado. O que é um recinto alfandegado? O recinto alfandegado são áreas, são terminais específicos, onde eles obtêm uma licença da Receita Federal para receber cargas importadas antes de serem nacionalizadas. Ou seja, essas cargas chegam no Brasil e antes de terem a autorização da Receita Federal para circularem dentro do mercado interno brasileiro, essas cargas ficam depositadas nesses recintos, chamam terminais retroportuários alfandegados, ou CLIAs. E antes de que paguem os impostos, que sejam conferidas, se estão totalmente liberadas, essas cargas têm que ficar dentro desses recintos. Então, o despachante aduaneiro prepara as documentações, passa por esses órgãos anuentes e, depois de liberado e passado por todos esses órgãos, essa carga é liberada. Aí sim, ela pode circular dentro do mercado interno sem nenhum problema. E o período para liberação de uma carga, ele varia de carga para carga? Como é que funciona essa... E o despachante aí tem que ser rápido, né? Sim, é muito específico, porque nós temos, por exemplo, cargas que estão sujeitas à Anvisa. Então, nós temos que preparar toda a documentação, passar primeiro dentro deste órgão, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Depois de deferida uma licença de importação pela Anvisa, nós temos que levar essa documentação às alfândegas, recolher os tributos e aí sim liberar essa carga. Outras cargas, como exemplo o vinho, nós temos que passar pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Vigiagro, preparar também uma documentação, retirar amostras e depois de ter a anuência do Vigiagro é que nós preparamos a documentação, recolhemos os tributos perante as alfândegas e aí sim podemos liberar essa carga. É uma tarefa exclusiva do despachante retirar essa amostra, no caso do vinho, esse exemplo que você deu? Sim. São vocês que fazem essa... Existe algum protocolo para se fazer essa... Sim, nós preparamos a documentação, entregamos dentro do Ministério da Agricultura, é destinado um agente do Ministério da Agricultura que acompanha o despachante aduaneiro na porta do container com a autorização da alfândega para abertura do container. São retiradas 2 amostras de cada tipo de vinho, ou seja, é 1 litro, como cada amostra tem 750 ml, são retiradas duas garrafas.
Isso é encaminhado a laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura para verificar se esse vinho tem condições de ser consumido pelo povo brasileiro. Enquanto isso, essa carga fica nesse clear, nesse recinto alfandegado. Exatamente. E ela ali, naquele recinto, ela está segurada por algum seguro? Ela tem garantias ali? Porque pode acontecer alguma coisa com a carga nesse período de liberação. A responsabilidade é do terminal alfandegado, perante a Receita Federal e perante ao importador. Ou seja, se houver qualquer dano, esses tributos serão cobrados do terminal alfandegado. Em caso de carga viva, animais, por exemplo, que eventualmente possam ser um zoológico, recebe uma doação de um animal. Você já fez isso? Já tem conhecimento? Como é que funciona o... É o mesmo tratamento. O terminal tem que ter uma autorização específica e esses animais têm que ficar numa área segregada até que seja feita a liberação. Normalmente, a liberação desses animais que vêm para zoológico ou que venha para uma exposição, eles têm um tratamento especial. Ou seja, antes da chegada do navio, você já prepara a documentação, já entra com a documentação no órgão anuente. Esse órgão anuente já deixa um técnico à disposição para a chegada desses animais, né? Então, isso é muito rápido. Via de regra, esses animais, eles não vêm via marítima, normalmente eles vêm via aérea, a não ser que seja uma quantidade muito grande. Independentemente de vir por avião ou por mar, o despachante despachante é obrigado a acompanhar essa operação, porque só ele é que pode liberar a carga. Exatamente. Na verdade, quem libera é a alfândega. O despachante prepara a documentação, recolhe os tributos, apresenta a documentação à alfândega e um auditor fiscal faz a liberação quando você não tem um canal verde. Hoje nós temos as parametrizações. Hoje a Receita Federal ela trabalha muito na conferência posterior à liberação da carga. Hoje nós temos mais de 90% das mercadorias liberadas com canal verde, ou seja, ela é liberada automaticamente pela aduana. E depois ela tem um grupo que ela faz a conferência dessa documentação para ver se os tributos foram recolhidos corretamente. Caso não tenha sido, o importador é chamado a dar explicações e, se ele estiver errado, é feito, lógico, é cobrado a diferença de impostos com multa, correção e etc. Antes desse canal verde, como é que funcionava? A carga ficava retida, ficava a bordo do navio, por exemplo? Não, ela ficava dentro dos terminais. Ia pro clear. E todas as cargas eram conferidas pela fiscalização. Então você demandava um tempo muito maior para poder liberar essas cargas. O que a Receita Federal entende com isso? Hoje ela trabalha numa análise de risco. Então, se você é um importador costumeiro, onde você nunca trouxe problemas para a Receita Federal, você tem um CNPJ limpo, ela te dá uma garantia de que a tua carga vai ser liberada em um tempo recorde, ou um tempo bem melhor. E é uma análise de risco que eles chamam. E se você é um importador que traz problemas costumeiros à Receita Federal, você vai cair num canal vermelho, que nós chamamos, e você vai passar por uma conferência física da tua mercadoria nos terminais. Isso que eu ia te perguntar, se existia, além do canal verde, outros canais, um amarelo ou um verde e vermelho. Verde, existia no passado o amarelo, hoje praticamente é verde, vermelho e cinza. O cinza, quando você tem algum problema em relação a valores, então a Receita Federal também faz uma análise de valores. Quando ela suspeita de um subfaturamento, um valor irrisório, também existe o canal cinza. Eu vou te fazer a pergunta do jornalista Lei. Fica à vontade, por favor. Existe algum tipo de carga mais difícil de se trabalhar? Se é a carga viva, é remédio, é alimento? O que demanda mais? Eu sei que tudo demanda um cuidado, porque vocês são profissionais que realmente trabalham corretamente. Mas o que é mais difícil de trabalhar? Olha, todas as cargas ela tem a sua peculiaridade. Por exemplo, hoje você tem remédios que são controlados. Então, você tem um controle maior por parte da Anvisa. Então, é um cuidado maior numa retirada de amostra, numa análise. Hoje você tem produtos também do próprio Vigiagro, que você também tem que ter um certo cuidado. Então, demanda um tempo maior, uma análise mais criteriosa por parte desses órgãos. Você tem, por exemplo, o IFAM, que é um instituto que cuida da parte de quadros, um patrimônio histórico do Brasil. Então, quando você vai fazer uma exportação de certos produtos,
o IPHAN vai fiscalizar para ver se aquele quadro não é um quadro que pertence ao patrimônio histórico do Brasil. Aquilo é proibido de ser mandado para o exterior. Nós temos, por exemplo, o IBAMA, hoje controla madeiras que estão em extinção, como mogno, maçaranduba, são madeiras proibidas de ser exportadas. Então, se você vai fazer uma exportação de um produto como madeira, o IBAMA tem que fiscalizar muito bem isso. Pássaros, aves, esse tipo de coisa, são produtos que você tem que tomar um cuidado especial. Esses órgãos têm que analisar. Por outro lado, quando você importa produtos, por exemplo, sob fiscalização do Exército, hoje você importa muito aqueles produtos para tiro, para aquelas armas de paintball. Então, o Exército fiscaliza muito Existe isso. uma supervisão do Exército para verificar essas mercadorias. Eles mandam um grupo para fiscalizar esse tipo de produto. Então, cada produto tem a sua peculiaridade. Existem produtos, por exemplo, que não passam por nenhum tipo de órgão anuente. Então, é só a Receita Federal e o seu tributo. E outros produtos têm a sua peculiaridade, como eu disse. Então, cada produto tem a sua especificação. Um exemplo de um produto que não tem nenhum tipo de fiscalização? Máquina de costura. Você pode importar? Você pode importar. Tecido, roupa, você pode importar. Vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, comprar produtos, uma pessoa está nos Estados Unidos, tá. Ela compra roupas de crianças, ela manda para cá, esse produto ele não não, ele cai no verde ou no vermelho? Depende da quantidade? Depende do que você entende por o que você vai comprar no exterior. Ou, às vezes a pessoa chega lá, compra nesses sites vários tênis. Compra um container. Isso para dentro do correio. Isso é proibido. Tá? Por quê? Porque existe uma quantidade X de mercadoria que você pode comprar e trazer. Você tem uma cota para trazer isso. Passou dessa cota, você está importando produtos. Então você tem que ter uma empresa no Brasil, você tem que registrar essa empresa junto à Receita Federal, obter um radar, que nós chamamos. Aí você vai ter um número, um valor específico que você pode importar, e você vai ter que pagar os tributos por aquela mercadoria. Ou seja, então é feito todo um dimensionamento da minha empresa, o que eu vou importar, a quantidade e os valores que eu tenho direito a importar. Então é assim que funciona. Exatamente. E eles vão analisar o teu poder econômico. Por exemplo, se você tem uma empresa com um sócio e você tem um capital registrado nessa empresa, eles vão querer saber como é que você colocou o dinheiro nessa empresa. Da onde que veio esse lastro? Da onde veio esse lastro. Não é você dizer que você tem uma empresa que tem um capital de R$500 mil e só. Bom, da onde apareceu esse dinheiro? Do seu imposto de renda? Você tem lastro para isso? Por quê? Porque isso vai levar a Receita Federal a fazer essa análise de risco. Num cruzamento de informações, eles levantam assim, pô, esse cara aqui... Isso leva a essa análise de risco. Isso leva a Receita Federal te dar um crédito para que você importe os seus produtos e eles não fiquem parados muito tempo no porto. Então, por exemplo, se eu tenho aquele meu amigo lá, eu tenho que ou eu abrir uma empresa para legalizar essa transação. Isso aí. Ou eu tenho que importar, se for o caso, eu tenho que ter quantidades mínimas pequenas dentro da lei. E não pode ser o mesmo produto, pode ser um tênis vermelho e preto. Eu não posso importar 100 pares. Não. Isso vai caracterizar que você vai vender. Certo. Tá? Você está fazendo um comércio. Isso vem para venda. Você não vai usar 100 pares. Você entendeu? Então, aí a Receita Federal vai te bloquear. Então, uma dica para quem está viajando, existe dentro da sua cota, que você são pode... $500 ainda? Isso, $500. Agora e você é mais dinheiro aqui. Agora está um pouquinho melhor. Mas, e você trazer, lógico, 2 pares, você procurar estar sempre dentro da lei. Se não me falha a memória, eu andei estudando aqui a pauta do programa, me parece que são 10 produtos, se eu quiser trazer, né, na minha mala. 10 pares, não posso trazer o 11º igual. Existe um número máximo de produtos que você pode... Cigarro, bebida alcoólica, existe toda uma classificação. Exatamente. Existe, porque você tem também o duty free aqui, que você pode fazer as suas compras aqui. Também você tem uma cota para fazer a compra aqui, né? E hoje em dia não está valendo muito a pena você comprar, porque hoje você tem no mercado interno... Parcela e o dólar no preço que está. Então o pessoal hoje está preferindo comprar no mercado interno.
você pode também dar informação para quem está indo viajar em relação a... Eu estou levando um equipamento eletrônico. Eu tenho que registrar esse equipamento eletrônico? Tem. Você tem que fazer o registro. Como é que é esse procedimento, Nívio? Para quem está nos assistindo, eventualmente vai viajar? Sim, você apresenta esse equipamento eletrônico às autoridades, você faz um registro dele. Você tem um número de série, você diz que você está saindo com aquele equipamento e você deixa isso registrado. Na volta, você apresenta esse registro, normalmente ele é carimbado, e você diz que você saiu com ele. Isso não tem muito problema, isso não tem muito mistério. Mas, por exemplo, se eu trouxer um outro telefone, um smartphone, não tiver registrado esse, eu posso cair numa... Você vai pagar uma multa. Uma multa, na verdade, não. Você vai pagar um imposto sobre o valor que você excedeu ou sobre o valor total. Porque para a Receita Federal é como se eu tivesse comprado. Eu não tenho como garantir que eu saí do país com esse produto. Exatamente, né? Exatamente. É assim que funciona. Houve uma mudança para quem está chegando de viagem, é a declaração... a gente tinha que fazer preencher lá. Você tem duas declarações. Exatamente. Nada a declarar ou a declaração de compras que você fez no exterior. Quando que convém declarar, quando que não convém? Quando você extrapolar a sua cota. Extrapolou os $500? Você declara o que você está trazendo a mais, aí você passa... E hoje está muito fácil, porque você declarou, você pode pagar por débito em conta, a Receita Federal hoje está facilitando bastante. Caso contrário, você está arriscando. Você tá cometendo uma irregularidade. É um delito. Perante os olhos da lei, você está cometendo um delito. Você está dizendo que você não está trazendo nada a mais e você está trazendo. Então, aí vai dos olhos do que a Receita Federal considera ilegal, entendeu? Naquela hora de abrir, amaciou a gente achar que tem que abrir, achar que aquilo ali não está em conformidade com uma... Exatamente. Isso também vocês têm que estar atento. O despachante ele pode orientar? Aí nessa parte o despachante não entra. O que ele pode entrar é que se essa mercadoria for retida e a pessoa, o passageiro, amanhã ou depois quiser regularizar isso, aí ele pode contratar um despachante para ir no setor de bagagem, verificar tudo isso, verificar quais são as penalidades, se ele pode liberar aquilo através do pagamento dos impostos, mais multa, mais diferença e tudo mais. Mas, via de regra, o despachante não atua nessa parte de passageiro. Eu vou te fazer Nós atuamos na bagagem desacompanhada. Certo. Você, por exemplo... Eu despacho uma mercadoria. Você morou durante 2, 3 anos no exterior. Hoje acho que são 3 ou 4 mudança. E você quer trazer algo... Veja bem, você pode trazer bens pessoais. Você não vai trazer 5 televisões, porque aí já entra naquela modalidade que a gente está falando, está importando. O que é considerado bens pessoais? Roupas, livros, discos, algumas coisas assim. Lógico, você vai trazer uma televisão usada, ninguém vai te criar problema. Sofá, por exemplo, exatamente, não pode. Mas se for um sofá usado, até existe essa liberalidade. Agora, você não pode trazer, por exemplo, 5, 6 televisões novas. Aí sim você está ultrapassando o teu direito. O conceito de bagagem desacompanhada são artigos pessoais, bens pessoais seus. Então, você vai trazer camisas que você usa. Você não vai trazer 50 camisas novas. 50 camisas brancas. O cara vai pegar lá e falar, poxa, não pode, entendeu? Se você trouxer 3, 4 camisas novas, é lógico, você comprou para você usar aqui, ninguém vai te criar problema. Nívio, essa pergunta não estava na nossa Sem problema, na nossa conversa pré. Mais uma curiosidade também. Depois do 11 de setembro, depois dos atentados, mudou alguma coisa em relação a a segurança do comércio exterior? Sim, sim. Veja bem, criou-se hoje, na OMA, Organização Mundial das Aduanas, um sistema chamado OEA, que chama-se Operador Econômico Autorizado. E o Brasil hoje está criando muito, ou dando muita atenção à OEA. É um sistema novo que está entrando no Brasil. O que é o Operador Econômico Autorizado? Isso já existe em alguns países. Aonde você vai ter uma certa regalia, uma certa facilidade por parte da aduana. É uma parceria público-privada. Ou seja, para você se credenciar como operador econômico autorizado, você tem que seguir uma série de regras que a Receita Federal lhe impõe. Você seguindo essas regras, você vai ter uma certa facilidade no comércio exterior, tanto na exportação quanto na importação. Por exemplo, o Brasil já tem um acordo mútuo com os Estados Unidos na exportação. Então, ou seja, o operador econômico autorizado
brasileiro que exporta para os Estados Unidos, esse produto brasileiro que entra lá e que ele é operador econômico, ele tem uma certa facilidade de entrar nos Estados Unidos. Entendeu? Hoje, quem pode se credenciar operador econômico autorizado? Importadores, exportadores, agências marítimas, agente de carga, terminais retroportuários e despachantes aduaneiros. O despachante aduaneiro é a única pessoa física que pode entrar como operador econômico autorizado. E por quê? Porque o despachante aduaneiro é o responsável por toda essa cadeia. Na verdade, ele é o elo entre todos esses entes que atuam. Por exemplo, ele que conversa com Receita Federal, com Agência Marítima, com Terminal, ele é o elo entre toda essa cadeia. Eu fico imaginando, você está há quanto tempo na profissão? Mais ou menos. O cabelo é mais branco. De 15 anos. Mais de 15 anos. Exatamente. Menos de 30 e mais de 15. E o que mudou desde que você entrou até agora? A questão da informatização realmente ajudou muito Muita coisa. Hoje, por exemplo, nós temos a anexação de documentos online. Antigamente você trabalhava com muito papel. A Receita Federal vem se modernizando muito rápido. Então, hoje toda a documentação que você apresenta à Receita Federal é tudo online. Você faz tudo pelo computador. Exatamente. Nós temos o eCPF. Então, o despachante aduaneiro, quando ele prepara a declaração de importação, no passado, bem passado, ele era tudo batido à máquina. Então, com a papel entrada, carbono, com cópias. Com a entrada do Siscomex, a declaração de importação começou a ser feita online. Mas a documentação e a pensa essa documentação ainda era no papel, que é o Bill of Lading, que é o BL, que é o conhecimento de carga, o packing list, a invoice, eram documentos que nós tínhamos que apresentar à Receita. Hoje toda essa documentação, ela vai tudo online para a Receita Federal. Tudo escaneado e mandado online. Então, isso dá uma agilização, porque antigamente você tinha que preparar a declaração de importação, entrar com essa documentação na Receita, receber um protocolo, isso ia ser distribuído para um fiscal, que ia para um outro fiscal para fazer a conferência. Hoje não, hoje você preparou, anexou, enviou, o fiscal já está recebendo. Então a coisa é muito rápida. Dinamizou a operação. Hoje a alfândega, se você não tiver nenhum órgão anuente, a alfândega libera uma carga no Canal Verde em 5, 6 horas. É uma coisa muito ágil. É o mesmo padrão de outros portos no exterior? Sim. Existe uma determinação da OMA, isso vem do convênio de Kyoto, tá? Onde ele pede a facilitação do comércio exterior. Isso aí eles vêm discutindo há muito tempo. Isso é uma determinação para mais de 170 países, a facilitação no comércio exterior. É lógico que cada país tem a sua legislação própria, tem o seu sistema. Então, cada país criou um sistema informatizado, no Brasil chama-se Siscomex, onde todas as informações vêm online. E com isso vai facilitando, agilizando e dando celeridade. Ou seja, todas as informações estão informatizadas. A Receita Federal pode buscar uma informação a hora que ela quiser, no momento que ela quiser, sem ter que consultar arquivos, sem ter que buscar essa informação. E física, é muito rápido. Né? Buscar o papel. Isso é muito rápido. Então, o que acontece? Você ganha tempo e celeridade. Ela tem as informações no momento que ela precisar. Se ela precisar conferir uma mercadoria, ela confere na hora. Então, isso agiliza o nosso comércio exterior e os outros países começam a enxergar o Brasil com outros olhos. Ou seja, um país um pouco mais célere, um país que tem agilidade no comércio exterior. Então, antigamente você demorava 15 dias. Antes da implantação do Siscomex. 10 isso que eu ia te perguntar. O prazo, isso. Então, era... A Receita Federal vem trabalhando para melhorar isso. Tá? Hoje existe um estudo muito grande de desenvolvimento de uma coisa chamada Portal Único do Comércio Exterior. O que é o Portal Único? O Portal Único eles chamam Single Window, é uma janela única, onde todos os órgãos que eu citei aqui, os órgãos anuentes, eles vão colocar todas as informações dentro de um único portal. Ou seja, hoje eu vou fazer uma documentação para a Anvisa, eu pego essa documentação toda e apresento para a Anvisa. Consegui a minha liberação com a Anvisa. Esses mesmos documentos eu tenho que apresentar para a Receita Federal. Ou seja, eu tenho um retrabalho e um tempo que eu perco. Vai ter que fazer tudo. Exatamente. A ideia do Portal Único é justamente, Guto, você pegar esses documentos, jogar dentro do Portal Único, pedir a anuência da Anvisa, pedir para a Receita Federal
já me liberar a carga. Ou seja, isso vai dar agilidade. Todo mundo está dentro do portal. Exatamente. Então. Eu apresento uma vez só a documentação e digo, Anvisa, preciso da sua anuência. Receita Federal, posso pagar os meus tributos para liberar a carga? E ali todo mundo vai interagir para liberar essa carga. Isso que eu ia te perguntar. Todo mundo se conversa dentro desse portal. Exatamente. Cada um tem a sua senha, cada um tem o seu acesso, ou seja, eu vou ter um acesso como despachante aduaneiro até um determinado local. Eu não consigo entrar dentro da Receita Federal, eu não consigo entrar dentro da Anvisa, mas eu consigo enxergar a minha área. Ou seja, quando a Anvisa liberar, eu enxergo. Quando a Receita Federal liberar, eu enxergo. Você entendeu? E se a Anvisa tiver alguma dúvida com a Receita, eles se conversam e você fica sabendo do resultado. Na verdade, a Anvisa não tem nenhum... a Receita Federal e a Anvisa, elas não vão se conversar. Ela vai conversar com o despachante. A Anvisa vai colocar uma exigência, se ela tiver uma dúvida do produto, ela coloca uma exigência dentro do portal. E aí o despachante aduaneiro vai falar com o importador, pedir a documentação que a Anvisa quiser, cumprir a exigência, digamos assim, para que a Anvisa libere essa mercadoria. No jargão do futebol, então, o despachante aduaneiro seria aquele que faz o meio de campo ali, carrega o piano. Carrega o piano. A gente vai fazer um rápido intervalo, o TV Com Debate volta daqui a pouco. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV Com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então, fique ligado no TV Com Clipes. Eu sou branco, eu sou negra, como qualquer um que nasce pode ser. Eu sou musicista, arquiteto, eu sou professora, como qualquer um que tem vocação pode ser. Eu sou mãe, irmão, eu sou namorado, como qualquer um que ama pode ser. E também sou soro positivo, como qualquer um pode ser. Luta contra a AIDS. Previna-se, somos todos iguais. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau!
Segundo bloco do TV Com Debate já está de volta. Hoje nós recebemos aqui o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Porto de Santos, Nívio Pérez dos Santos. Nívio, em julho agora entrou em vigor uma nova determinação para que se faça a pesagem dos containers. Explica para a gente em detalhes como é que é esse novo procedimento. Novo não, já existia, mas o que mudou nesse procedimento? A partir do dia 1º de julho de 2016, todos os containers para exportação, eles são obrigados agora, além de ser pesado, o exportador ele tem que apresentar um documento oficial ao armador, que chamamos de VGM, que no inglês significa Verify Gross Mass, ou seja, a verificação do peso bruto do container. O que estava acontecendo? Vários acidentes a bordo estavam acontecendo por informações erradas do peso do container. Na verdade, essa é uma determinação da IMO, que é a International Maritime Organization, que é um órgão que existe há muitos anos, e dentro desse órgão existe um departamento chamado SOLAS. O que é o SOLAS? É Safety of Life at Seas. Esse departamento ele foi criado em 1914. E aí vem um pouco da história. Por que esse departamento foi criado dentro do IMO em 1914? Ele foi criado em virtude do acidente com o navio Titanic em 1914. Aí o IMO criou o SOLAS para evitar problemas dentro de navios. E em virtude de vários acidentes que estavam acontecendo em navios de carga, a IMO determinou que a partir de 1º de julho, 170 países adotem essa medida, ou seja, todos os armadores estão exigindo esse VGM. Por quê? Porque o planner do navio, quando ele vai planejar, ou seja, ele vai equilibrar o navio, ele tem que ter os pesos reais desses containers. Não é um peso chutado. Não é uma coisa fictícia ao olho, exatamente. Né? Muitas vezes o exportador pesava na sua fábrica os containers e as suas balanças não estavam aferidas. Então o peso ele não vinha um peso real. E o que isso causa? Navios com 5, 6, 7 mil teus, que são containers, que na linguagem marítima chama 20 empty unit, eles vinham com pesos irregulares. Então isso causava ao navio, às vezes, uma adernagem, ou seja, ele virava um pouco para um lado ou para o outro, podendo, inclusive, ocorrer o deslocamento dessas unidades de carga, causando acidentes a bordo. Então entrou em vigor para que isso não aconteça mais. É uma determinação que nós achamos que é importante, não que essa pesagem não fosse exigida, sempre foi exigida. Isso vem dentro do Bill of Lading, o peso desses containers sempre existiu. O problema é que agora se exige esse peso com mais celeridade. E se você informar esse peso de forma errada e houver um acidente a bordo, a responsabilidade é bem maior. Isso que eu ia te perguntar, quais são as penalidades essa penalidade ela seria distribuída entre os entes da operação ou é só para o armador, é para o planner, é para o exportador? Veja bem, todo armador hoje, eles têm um grupo de seguradores que chama P&I. E aí, normalmente a P&I ressarce o armador e ela vai apurar de quem é a responsabilidade. É mais ou menos como seguro de carro. Quem é o responsável normalmente vai ser acionado e vai ter que pagar o prejuízo pelas avarias, vai responder por todo o prejuízo. E eles têm que informar o valor do o peso do container cheio e o vazio também, porque isso dá uma diferença na hora de você fazer a distribuição das cargas no navio. No caso da exportação, normalmente são containers cheios. Vão todos cheios. Isso. Se houver, porque às vezes o armador precisa reposicionar containers num país ou no outro, eles têm que informar a tara do container, ou seja, o container vazio. Nós tivemos agora, há pouco tempo, no final do ano passado e no começo desse ano, muitos fretes vindo da China com preços irrisórios, $50, $100. Por quê? Porque o Brasil estava com falta de containers para exportação. A importação caiu absurdamente e o Brasil não tinha containers. Então, os chineses estavam precisando reposicionar containers. Eles precisavam mandar containers para o Brasil. Para não mandar os containers vazios, eles baixaram absurdamente os preços dos fretes aí durante 3, 4 meses. Hoje já está estabilizando de novo. Então você via fretes com preços absurdos por $50, $100. E que valiam a pena... Porque para não vir vazio, pagava pelo menos o combustível do navio.
Hoje já eles estão voltando a patamares normais de $1.000, $2.000, que era o $3.000, que era o normal. Existem vários tipos de containers, né? Existem... 3 tipos? Não, muito mais. Você tem o container dry 20 pés, que é o container seco. Você tem o 40 pés. Você tem o 40 pés testado, que é um container mais reforçado. Você tem os containers reefers, de 20 e 40 pés, que são os containers que trazem cargas frias e cargas congeladas. Você tem os containers open top, que eles são abertos em cima. Você tem os flat rack e por aí afora. Você tem vários tipos de containers. Em relação ao peso, o que alterou realmente, então, foi agora o documento vai sair... O VGM tem que sair com o peso real, para a embarcação ter uma segurança total, ou seja, ela vai saber realmente quantas toneladas ela está carregando e o planner planejar de forma correta quanto que ele está colocando em cada margem, em cada borda do navio. Boreste, bombordo, quanto está indo de cada peso. A gente agora, eu queria saber uma coisa de você. Não é a sua praia, digamos assim, mas influencia acredito que influencia na tua operação. A questão logística do porto, ela ainda está devendo. A gente precisa fazer ainda as lições de casa, existem ainda a entrada e saída de cargas. Isso interfere no custo do Brasil e, digamos assim, o porto fica mal visto lá fora por causa dessa demora de importar, de exportar, da mercadoria transitar pelo porto, entrar e sair. A gente precisa fazer uma lição de casa com mais capricho? Eu vejo alguns gargalos no porto. Primeiro, que vem sendo discutido por toda a imprensa, a gente acompanha nos jornais, é a dragagem. Nós temos navios aí que têm condições de atracar no Porto de Santos, mas nós não temos calado para isso. Então, precisa ser feita a dragagem. Nós temos aí vários terminais que investiram milhões e têm condições de atender navios bem maiores do que hoje vem atendendo. E aí só um parênteses para o nosso telespectador entender. O navio de um calado grande, ele traz mais containers, ele traz mais mercadoria. Se ele não puder escalar em Santos, usar Santos, ele vai procurar um outro porto. Isso. E esses produtos não vão circular por aqui, não vai se gerar a roda da economia na nossa região. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Na verdade, ele até vem, só que ele vem com uma quantidade menor de containers e o custo do frete é maior. E o custo do frete sendo maior, isso gera o quê? Um custo maior daquele produto. Porque o frete, ele também os impostos também incidem sobre o frete. Ou seja, muitas vezes o armador vai optar por mandar um navio menor para cá. Então, isso é importante. O calado do Porto de Santos é muito importante. A Marinha, ela é responsável por fazer a medição do calado. Ela que mede e ela vai dizer navios de que porte eles podem entrar aqui. Então, é importante que se faça a dragagem constante do porto. Isso aí é uma briga constante. A gente tem acompanhado, tem visto, e para nós é importante que o calado do porto seja mantido um calado aí de 15 metros, 14 metros no canal todo. E esse é um dos graves problemas que nós temos. O segundo problema que nós temos é o escoamento de cargas pelas rodovias. Hoje nós temos condição de receber muitas cargas, a gente acompanha congestionamentos, problemas graves. Hoje nós não temos rodovias capacitadas para escoar a carga que o Porto de Santos tem condições de receber. Na época de safra, entre safra, a gente vê aí o pessoal, principalmente o pessoal da Dersa, o pessoal da Ecovias, o pessoal da Prefeitura, se desdobrando para poder resolver o problema de entrada e saída de caminhões na cidade. Falando em entrada e saída de caminhões da cidade, existe um projeto para se remodelar a entrada da cidade de Santos e muita gente, muitos especialistas com os quais eu já conversei do setor portuário, dizem que o melhor ponto para se colocar uma ligação seca, um túnel, seria ali na entrada da cidade, porque aí a justificativa seria se tirariam muitos caminhões da malha viária de Santos. Você concorda com isso? É ali mesmo? Ou você acha que já ouvi outros especialistas dizendo que, na verdade, um túnel já estaríamos defasados? Você concorda com com esse ponto de vista? Eu acho que para realmente tirar os caminhões da cidade,
porque o caminhão transitando aqui na cidade, você acaba arrebentando todas as nossas vias. Deveria ali no Armazém 1, na entrada da cidade, ser feito um túnel onde esses caminhões pudessem passar para a margem esquerda, porque nós temos terminais na margem esquerda. Nós temos também o problema dos veículos, porque eu acho que a balsa já está super ultrapassada, a gente tem visto problemas aí de 2 horas e meia de filas. A gente tem acompanhado isso. A questão do túnel e ponte, acho que desde que eu tinha 5 anos de idade eu escuto falar que vai sair alguma coisa. A ponte é totalmente inviável por questões do nosso canal. Cada vez os navios estão maiores, mais altos e a ponte é inviável. Teria que ser mesmo o túnel. Eu entendo que o túnel tem que ser feito o quanto antes. A gente já viu aí projetos e a gente espera que saia. Que não faltam são projetos. Espero que realmente saia e o mais rápido possível. E eu entendo que teria que ser na entrada da cidade. Assim tirariam bastante caminhões aqui circulando pela cidade. Agora, se pudesse ter um também na área da onde é a balsa, que o canal é menor, somente para veículos, também seria bom, mas aí é pedir muito, né? 2, se não temos um, pedir 2 já seria demais. Será? Você conhece outros portos no Brasil e fora do Brasil? Comparando com portos do exterior, o que Santos poderia avançar um pouco mais? Que você acha que dá para fazer? Não é uma coisa... Olha, Santos, ele tem uma capacidade muito grande, porque ele tem uma planta, uma característica diferenciada de outros portos. Ele é muito viável, ou seja, nós não precisamos de grandes esforços para poder receber muitas cargas. Ele é um porto, como é que eu vou te dizer, um porto natural. Bom por natureza. Bom por natureza, sendo que outros portos exigem investimentos absurdos para poder funcionar. É um porto que não precisa ser vendido, mas deveria ser vendido no exterior. Eu penso dessa forma. Nós deveríamos fazer um pouco mais de propaganda desses portos no exterior. A Tribuna tem feito aí algumas viagens a outros portos, o pessoal tem levado algumas propagandas do nosso porto, e eu acho que isso é importante. Nós sofremos aí, eu digo, no estado de São Paulo, um problema muito sério, que é a guerra fiscal. Então, nós temos perdido carga para outros portos por conta do ICMS. Os governos estaduais baixam a alíquota e atraem. Eles fazem incentivos fiscais. Eu vou te dar um exemplo. O Porto de Santa Catarina, que nós temos lá o Porto de Itajaí Navegantes, que atracam 4 navios ou 5 navios, cresceu 10 vezes mais que o Porto de Santos. Por conta dessa prática. Dessa guerra fiscal. Várias empresas paulistas estão se instalando lá. Tá? E a mercadoria não fica lá. Ela chega lá e são vendidas para empresas de São Paulo. Então isso é um problema que o Porto de Santos vive. O Porto de Santos e a cidade de Santos. E como que você... qual seria a saída para isso? Seria mais uma questão política? Eu já fiz em 2014, quando eu assumi o sindicato, eu levei até o secretário de Finanças do Estado de São Paulo um projeto, um trabalho que eu entreguei para ele. Não a saída, mas eu mostrei... Uma proposta. Mostrei para ele que nós estamos perdendo carga e dinheiro. Porque não é só os 4%, porque você tem um crédito de 4%. Cada container que deixa de passar no porto é um ICM cascata. É uma agência marítima que deixa de arrecadar, é um terminal, é um despachante, é uma transportadora. É uma cadeia que... Exatamente. E esse dinheiro que circula aqui, porque se você ganha aqui, você gasta no comércio, você vai num restaurante. Então, isso é uma cadeia. A própria geração de empregos também é afetada. Exatamente. Então, esse é um trabalho de formiguinha que nós temos que fazer. Em São Paulo, a alíquota é de quanto? Depende do produto. Nós temos várias alíquotas, nós temos alguns incentivos que o governo dá, por exemplo, para a indústria automobilística, onde você tem uma redução. Via de regra, 18%. Produtos como vinhos, cigarros, você vai a 25%. Produtos, por exemplo, de cesta básica, você pode ter de 7%, 6%, depende. Farinha? 7%, se eu não me engano. E aí, Santa Catarina, como você estava exemplificando, baixou... na verdade... Qualquer produto, 4% ou não? Também tem essa... Na verdade, é assim. Eles têm a mesma alíquota que São Paulo. Só que se você montar uma empresa lá
e você contratar pessoas de lá, você tem um incentivo chamado Proemprego. E aí ele te dá esse incentivo por 2 anos, renováveis cada 2 anos, e ele te baixa essa alíquota para 4%. Na tua opinião, se fazer a mesma coisa aqui, seria viável ou não? Que é a guerra fiscal, né? Exatamente, que é a chamada guerra fiscal. O CONFAS tentou resolver isso, porque antigamente você dava um crédito de 7%, ele baixou para 4%. Ou seja, ele reduziu o ganho desses estados, mas ainda nós continuamos a perder carga. Não numa quantidade grande, mas nós continuamos a perder carga. Uma outra pergunta que está fora da nossa pauta. Sem problemas. Como é que fica a vida do despachante quando começa a temporada de cruzeiros? Vocês atuam também no... Muito pouco. Muito pouco, porque... as cargas que acho que quem trabalha mais é a Receita Federal e a Polícia Federal. Porque, na verdade, esse pessoal não traz mercadorias importadas, são os passageiros que vão embarcar, então é mais a Polícia Federal que vai fiscalizar bagagem para ver se não tem nada, nenhum ilícito, como drogas, essas coisas, e a própria Receita Federal, quando esse pessoal chega, para ver o que eles estão trazendo, se comprar alguma coisa a bordo que não pode entrar em território nacional. Então, o despachante na temporada de cruzeiros... Não, praticamente não atua. Ele viaja tranquilamente como passageiro. Exatamente, ele praticamente não atua. Nós atuamos mais ligados a empresas, pessoas jurídicas, empresas que importam muita coisa. E agora, pessoa física, nós também fazemos o trabalho. Mas, como eu te disse, muito de adidos, embaixadas. Curioso essa parte. Como é que foi o trabalho de vocês na Copa? Eu particularmente não tive muita coisa, mas alguns colegas tiveram. Equipamentos? Exatamente. Você tem um trabalho diferenciado. Eu estive a questão de 2 semanas atrás numa palestra que foi dada pela Receita Federal, onde tiveram presentes IBAMA, Polícia Federal, todos os órgãos envolvidos na Olimpíada, que vai ser muito maior do que uma Copa do Mundo. Só para você ter uma ideia, estão vindo ao Brasil 122 países. Então, na Copa eram 32. Então, você imagina a proporção que é isso. E a Copa do Mundo, um esporte. Você imagina quantos esportes. Então, é uma coisa muito grande. Então, por exemplo, está chegando uma equipe de um determinado país. Eles trazem, tem a equipe de equitação, que traz os cavalos. Isso vem à parte, né? Mas vocês também lidam... Sim, nós podemos atuar. E vocês também têm de liberar todo o equipamento desses atletas. Esgrima, a vara que vai fazer o E aí salto com vara. Você vê a complexidade disso. Existem produtos que vêm e não vão voltar. Como, por exemplo, bola de futebol, vai sumir, camisetas vão ser trocadas, alimentos, muitos produtos vão trazer. E existem os equipamentos que vão voltar, como os cavalos, as esgrimas, barcos que eles vão utilizar. Barcos a remo e barcos a vela. Então, você imagina a complexidade disso. A Receita Federal, as alfândegas, a Receita Federal, eles já orientaram a facilitação que vai ser, mas tudo vai ser fiscalizado. Não é que a coisa vai passar assim, não, da Alemanha, entra tudo. Não, peraí, vai ser fiscalizado, vai ser registrado, tudo vai ter documentado, não vai ter facilidade de entrar. Porque é um país A, B ou C. Eles vão facilitar, vão agilizar a entrada, mas tudo vai ser catalogado, tudo vai ser registrado. Não é que chegou aqui, eu sou da Alemanha, entra tudo. Liberou. Não é nada disso. A Receita Federal vai controlar, o próprio IBAMA, inclusive deu uma palestra muito boa, dizendo o seguinte, muitos gringos aqui, como a gente costuma chamar, o pessoal de fora, vai receber presentes. E certos presentes não vão poder sair do país. Por exemplo, se ele receber aquelas cartelinhas com aquelas borboletas, aquilo é proibido sair do país. Aquilo ali é proteção ambiental. Então, uma ave, por exemplo, não vai poder sair. Então, o IBAMA alertou. Pessoal, o cara está saindo feliz da vida com aquilo e tem certos produtos que, se ele estiver saindo, ele pode até ser preso. Porque caracteriza o crime. Exatamente. Por exemplo, ele vai ganhar uma espécie de uma ave rara que está no Brasil. Ele está saindo lá com a gaiolinha, ele vai ser preso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um problema grave. Na Paralimpíada, o pessoal que vai correr, ele traz o cão, ou vai disputar alguma coisa. Esse cão, ele tem que ser vacinado lá, e trazer essa vacina de lá. Vamos supor que ele não vacine o cão lá. Ele veio para o Brasil, sem essa vacina. Se ele for vacinado no Brasil, sem problema nenhum. Só que ele vai ficar passando férias no Brasil. Porque ele não vai poder voltar. Não, ele tem que esperar 120 dias para voltar.
Então, se você esquecer de vacinar esse cão na Europa ou nos Estados Unidos, você esqueceu de vacinar, você entrou no Brasil. Você vacinou o cão aqui, ele é válido, essa é uma norma internacional. Só que você só consegue regressar com esse cão 120 dias depois. Isso foi dito pelo pessoal da Anvisa. Então, para alertar, por exemplo, se você for fazer a liberação desses animais como despachante, para você alertar esse pessoal, olha, tragam a vacina. Eles não vão não permitir que esses cães entrem. Esses cães vão entrar normalmente no país, só que eles vão entrar, vão receber a vacina, vão participar da competição, 20 dias, 30 dias, o tempo que for ficar aqui, só que quando for regressar, eles não vão poder ir, vão ter que ficar aqui. Porque se chegar lá, eles não vão poder entrar no país. Então, são algumas peculiaridades que nós tivemos a condição de Vocês têm que estar e afinados com a Receita Exatamente. E com a Anvisa e com o IBAMA. Exatamente. O que mais está preocupando? O que preocupa é o terrorismo. Entrada de drogas, entrada de armamento. Na verdade, é um trabalho maior da Receita Federal e da Polícia Federal, né? Eu acho que eles têm que estar muito atentos. E nós também vamos participar disso, porque nós vamos conferir, vamos verificar. Vocês estão ali, né? Se a gente vê qualquer coisa de errado, nós temos que alertá-los, dizer, olha, está entrando algum ilícito, alguma coisa assim, tome as providências. Na Copa entrou muito material aqui pelo Porto Santos, das seleções? Olha, que eu tenho a notícia, eu praticamente não fiz quase nada, mas não entrou muito não. E nas Olimpíadas também não. Vi muita coisa, quase tudo aéreo. Ah, eles vêm por avião. Vêm por avião. Apesar do frete ser muito caro, a maioria vem aéreo. Que é mais rápido, é mais prático, eles precisam otimizar o tempo. Exatamente. Nós estamos chegando no finalzinho do programa. Nesse tempo aí de mais de 15 anos e menos de 30? Menos de 30 de profissão. Quase. Você tem algum caso, assim, alguma coisa engraçada, alguma história que você pudesse contar, óbvio, da profissão? Olha, alguma carga inusitada que você... Nós temos muitas histórias. O despachante aduaneiro, ele vive... Nós estamos agora querendo criar um museu de histórias, porque hoje você não tem tanto, porque a coisa é muito automática. Mas no passado existia os armazéns de Codesp, onde se reuniam os despachantes. Então eles têm histórias de fiscais, de despachantes, muito antigas, coisas hilárias, assim, que assim de cabeça eu não lembro nenhuma, mas você já ouviu várias? Existe. Nós queremos criar esse museu justamente para poder lembrar. Só para lembrar, Guto, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos é o sindicato mais antigo do Brasil. Ele foi fundado em 26 de março de 1911. Nós completamos 105 anos esse ano. Então é um dos sindicatos mais antigos. Então, para você ver como a profissão do despachante aduaneiro é antiga. E a sede sempre foi onde é hoje? Sempre foi onde é hoje. É lá na cidade, na Brás Cubas 3. O prédio inteiro é dos despachantes. Bem antigo. É tombado aquele prédio ou não? Não é tombado. Mas é a sede desde que foi fundado? Na verdade, ela foi em outro lugar, que era o Centro dos Despachantes Aduaneiros. Depois nós compramos aquele prédio. Eu não me recordo a data. Mas é bem antiga aquela sede? É bem antiga. E hoje nós temos um ginásio na General Câmara, um ginásio, um local para festa dos associados. Temos uma colônia em Campos do Jordão. Férias associadas, vou cometer uma inconfidência aqui, mas eu fiquei sabendo, porque eu já acompanhei. Vocês também ajudam algumas entidades que precisam, o pessoal ali do entorno da General Câmara também, o sindicato, aquele espaço é sempre aberto à comunidade ali, eu já tive fim de ano tem festa do Papai Noel lá, que eu sei que vocês também... Sim. As crianças carentes ali, o pessoal faz a festa no nosso ginásio. Nós fizemos o ano passado o McLanche Feliz, junto com as entidades, foi um negócio bacana. A Polícia Militar desfilou lá com os cachorros, fizeram a demonstração com os cachorros, foi um negócio muito bonito, muito bonito. E nós também cedemos para entidades de caridade, para poder fazer festa e angariar fundos. Então, nós também temos essa... Tem um lado social também. Tem um lado social. Nós fazemos arrecadação de agasalhos na época de inverno, fizemos também uma arrecadação de ovos de Páscoa e demos para 3 instituições de caridade. É a nossa função. Nós trabalhamos, mas também temos que ajudar quem tem um pouco... uma via de mão dupla, né? Exatamente. Já pudemos ajudar mais. Hoje, em virtude dessa crise toda, estamos ajudando um pouco menos. Quem quiser, o espaço ali, eu sei que tem uma quadra de futebol de salão muito boa. Tem.
Quem quiser alugar tem que ser obrigatoriamente Tem, através de um despachante? Sim. Então se eu tiver um amigo despachante, eu posso conversar com ele pode... Isso, ele pode alugar para você. Porque ele fica responsável por qualquer dano que ocorra dentro do ginásio. Certo. No passado, nós alugávamos com 2 valores, mas andamos tendo problemas, então hoje só despachante aduaneiro. Então, quem quiser mais informações, procura a secretaria lá do sindicato, lá na General ou na Brás Cubas? Não, na Brás Cubas. Na Brás Cubas, Brás horário Cubas comercial. 3, isso. Brás Cubas 3, primeiro andar. Fala com alguém específico lá ou Não, pode na procurar. secretaria? No primeiro andar tem a secretaria, tem o Ivanildo, a Meire, qualquer um deles lá, todos são muito simpáticos. Depois a gente vai passar aí no GC o telefone do sindicato dos despachantes. Estamos chegando no final da nossa hora aqui, tinha tempo para fazer mais um programa. Nível, eu queria te agradecer muito aqui a presença. Nível Pérez dos Santos, presidente do Sindicato dos Despachantes. Suas considerações finais, eu agradeço em nome da TV Com, do TV Com Debate, a sua presença aqui. Obrigado. Se algum de vocês tiverem alguma dúvida a respeito de tudo que foi falado, nós estamos à disposição na Brás Cubas 3, telefone 3229-8833. Eu fico à disposição. Todos os despachantes estão à disposição e se alguém quiser ingressar na carreira, é através de exame. Fiquem à vontade. Vamos fazer um programa específico sobre o ingresso na profissão. É uma prova agora, né? É uma prova, desde 2011. Então já estamos aqui comprometidos, vamos fazer um programa, um TV Com Debate, para falar sobre o mercado de trabalho específico, como ingressar na carreira de despachante aduaneiro. Eu queria agradecer demais a audiência sua, telespectador. Você pode rever esse programa na internet, a gente passa o endereço eletrônico e também no nosso canal no YouTube. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos amanhã, um grande abraço.